Então hoje nós vamos falar de efeito estufa. Você fala, louco, professor, nada a ver com a física. Então, jovem, na verdade, efeito estufa é só a física. Tá? É claro que vocês talvez já tenham estudado em geografia, muito provavelmente. Se não vão estudar, talvez já ouviram falar em química. A ideia que eu quero passar aqui para vocês hoje é por que acontece o efeito estufa. Tá? Não vou entrar em todos os detalhes, porque a nossa aula é curta. Tá? Então, antes de falar do efeito estufa, eu preciso falar com vocês do conceito de temperatura. Tá? Por que eu preciso falar do conceito de temperatura? Porque temperatura, eu vou definir aqui com vocês como uma medida, um grau indireto da agitação dos átomos. Toda matéria está vibrando, atomicamente, toda. Desde o gelo que está no freezer até a costela que está na churrasqueira. Toda a matéria está vibrando. Qualquer corpo com temperatura estará vibrando. Isso eu digo na escala Kelvin, que eu acho que vocês já estudaram em química, mas se não estudaram não tem problema. Qualquer temperatura que você vai encontrar na natureza, a matéria está vibrando. A matéria que vibra mais, atomicamente, nas moléculas, tem mais temperatura. As que vibram menos, menor temperatura. Então, a temperatura é uma agitação dos átomos ou moléculas. Tá? Isso aqui é uma simplificação. Tá? Bom, e o efeito estufa? Para a gente falar do efeito estufa, nós precisamos... Deixa eu só arrastar um negocinho aqui para o lado, ficou muito perto. Nós precisamos do conceito das transmissões de calor. Como que o calor é trocado? Como que a energia é trocada? Porque a Terra recebe energia. Então, precisamos falar de condução, convecção e irradiação. Essa última aqui vai ser a mais importante para a gente, tá? Nesse assunto. Mas eu vou dar uma pincelada por todos aqui. Professor, eu estava estudando no feriado. Tá bom. Eu estava estudando no feriado e eu vi lá no negócio de efeito estufa, eu estava meio prevendo que eu ia ter essa aula, que está escrito radiação. Ó, o termo mais correto é irradiação, tá? Porque quem irradia radiação. Deu para entender? É tipo quem... não sei. Vou pensar em outra analogia, tá? Mas quando você joga alguma coisa, essa coisa que você joga tem um outro nome. Então, o que é lançado é a radiação e o fato de emitir radiação a gente chama de irradiação. Bom, como funciona cada uma dessas trocas de calor? A condução, ela ocorre por colisões... Meu Deus! Por colisões atômicas ou moleculares. Tá, eu tenho que ficar toda hora falando moleculares ou atômicas, porque quando eu estou falando do metal, por exemplo, ou moleculares, ele só tem um átomo, né? Então, ferro é ferro. Não é ferro mais 2, ferro mais 3. O ferro é ferro, a barra de ferro puro. Tá? Então, professor, mas nossa, tanta energia? Não. Aqui pensa o seguinte, você está na sala de aula, né? Na sala de aula sem carteira, e tá todo mundo correndo dentro da sala de aula. Correndo assim, aquele trotezinho migué, sabe? Só fazendo de conta daqueles pulandinho assim. Você tá lá dentro da sala. Aí um louco ou uma louca começa a correr desesperado dentro da sala. E você tromba com uma pessoa. Tá? No nosso mundo, se você tromba com uma pessoa que está esperando, a pessoa cai. No caso das moléculas, quando uma molécula tromba com a outra, ela passa energia para essa outra molécula. E aí essa outra molécula também ganha velocidade. Tipo uma sinuca. Você joga lá o bolão e arrebenta uma bola lá e a bola ganha velocidade. Mesma ideia. Então, conforme você aquece o material, tá? Uma parte desse material vai ficando com mais energia associada ao movimento, e isso vai passando por colisões atômicas, como se fosse aquelas pedrinhas de dominó que vão caindo para o resto do objeto. Por exemplo, aqui temos uma barra de metal, uma tentativa de fazer uma barra de metal, e eu vou colocar um foguinho aqui na frente. Foguinho, tá? Uma vela. E aí essa vela está esquentando um lado da barra. Esse lado da barra vai ficar aquecido, porque está perto do fogo. Os átomos que estão desse lado vão colidir, vão ganhar velocidade.
e vão passar essa energia para os átomos que estão do outro lado. Então a condução vai acontecer daqui para cá. E do outro lado dessa barra, você vai ter o aquecimento. Ah, professor, e material que é isolante, tipo borracha, plástico, tá? Ou madeira. É um plástico que suporta a temperatura, então se derrete. O que acontece? Essas moléculas são muito grandes. As moléculas de madeira são moléculas gigantescas perto das moléculas de átomo, de metais. Então é difícil que elas vibrem, que elas colidam uma com a outra. Elas estão presas numa estrutura mais rígida. Então elas não passam com tanta facilidade calor. Já o metal passa, que é uma beleza. Então você colocar lá, fazer um miojão, coloca uma panela, uma colher de ferro lá dentro da panela, esquece, vai segurar no cabo, já viu, né? Miojo para tudo quanto é lado. Então, isso aqui é a condução. Se ela precisa de colisões, eu estou falando de uma transmissão de calor que ocorre em meios materiais. Como assim, professor? Ela ocorre em meios que têm átomos, né? Sólidos, líquidos e gases. Porque no vácuo não tem molécula, não tem com que colidir, então não vai adiantar. Normalmente, sólidos, tá? Porque líquidos e gases vão sofrer o próximo aqui. Então, qualquer coisa, gente, que esquenta. Você colocou uma comida no micro-ondas lá, esquentou a meiuca da comida, porque o micro-ondas só esquenta o que tem água, né? Então, tá quente lá o meio do prato com a comida e a borda tá fria. Se você esperar um pouco, a borda vai esquentar, porque essas colisões, essa energia vai ser dissipada para as extremidades. A convecção. Gente, qualquer dúvida que vocês estejam tendo aí, podem perguntar, viu? Vai ficar à vontade aí. É que eu vou tocando aqui, porque às vezes vocês não falam nada, aí eu vou na loucura mesmo. Espera que eu me perdi aqui. Convecção. Tá? A convecção, ela ocorre pela diferença de densidade. Tá? Que está associado à dilatação. Tá? Isso aqui tem aplicações assim absurdas na geografia. Monções, brisa marítima, brisa terrestre, coisa que talvez vocês já ouviram falar e talvez até já saibam o que é convecção, que seria legal, né? O que é uma convecção? Como que ela acontece? Essa convecção ela só ocorre em materiais que não têm forma definida, ou seja, líquidos e gases. Esta combinação nós chamamos de fluido. Aqui aquela regrinha de português, né? Apesar que eu talvez cite fluido, eu fale fluido, o correto é fluido, sem o acento. Fluido é o verbo fluir, que foi conjugado. Fluido é o substantivo. Tá? Então não é fluido de freio, é fluido de freio. Tá? Mas é aquelas coisas que a gente acaba falando errado e é isso aí. Bom, imagina uma situação, talvez para ficar mais fácil de vocês entenderem. Coloca uma canequinha, aquela canequinha que todo mundo tem em casa para esquentar água no fogão. Ah, professor, aqui em casa não tem fogão. Ah, que triste. Mas todo mundo tem uma canequinha de ferro lá, de alumínio, sei lá o que é. E você coloca ela lá com a aguinha, sossegada, em cima da boquinha do fogão. E aí vai esquentar, fazer o café. Cafezinho agora, hein? Vai fazer o cafezinho, foguinho, 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 foguinho. É o foguinho do fogão, então tem azulzinho, né? Que é o gás queimando, bonito. A parte de baixo, a água que está embaixo, ela vai esquentar mais rápido que a água que está em cima. Assim, num curto período de tempo. Por quê? Porque ela está mais perto do fogo. Eu acho que isso aí é consenso. O que acontece? Ela vai dilatar. Para quem não sacou ainda o que é dilatação, a dilatação é a mudança do volume. Então, o volume dessa água vai aumentar e a densidade vai diminuir. A quantidade de água é a mesma. Professor, por que isso acontece? O que é dilatar? Pensa naquele exemplo da sala, que vocês estavam correndo dentro da sala, e aí, do nada, todo mundo começa a correr, igual uns desesperados dentro da sala. Tromba com o outro, e cotovelada nos olhos, e dedo no meio do nariz, e uma loucura. Gente se arrebentando no chão. Aí eu falo, pessoal, ó, aqui tá ruim demais, tá apertado demais. Para vocês não colidirem tanto, vamos para um lugar maior. Então eu solto vocês na quadra. Vocês ainda vão trombar, mas vão trombar bem menos. É a mesma ideia aqui.
Tá? As moléculas elas estão vibrando e conforme elas vibram mais porque estão mais quentes, elas colidem mais com as do lado. E isso faz com que elas se espalhem mais, ou seja, ocupe mais espaço, tá? Você tem uma ocupação de espaço maior. Isso diminui a densidade. E aí volta para o negocinho que vocês viram lá atrás, que o óleo boia na água, que não sei o que, a rolha boia na água, o gelo boia na água. Por quê? Porque ele é menos denso. Essa água quente, por ser menos densa, vai subir. Deixa eu só mudar de cor aqui. Ela vai subir. Ah, então sobe porque está quente. Claro que não, né, jovem? Se você colocar uma panela de pressão no fogo, ela sai voando. Não acontece assim. Tá? Então é pela diferença de densidade. E a água que está fria aqui em cima vem ocupar esse espaço. Tá? Então você vai ter um movimento. E é por isso que forma aquele monte de irregularidades na água. Quem já esquentou água nessas canequinhas que eu estou falando sabe. Porque a água embaixo está menos densa, está mais quente. Ela sobe, quando ela sobe, ela faz uma corrente ali, uma correnteza. E aí ela chega no final e dá aquela parada, aquele brum, aquelas bolhas. Tá? Então isso tem a ver com a convecção. Essa partinha verde aqui são as correntes de convecção. Beleza. Ah, por que isso aqui é importante? Porque a atmosfera é feita de gases, né? E, por fim, a irradiação. A irradiação ela ocorre por ondas eletromagnéticas ou radiação eletromagnética. Eletromagnéticas. Principalmente o infravermelho. Tá? Então a gente associa as ondas de calor ao infravermelho. Todo mundo aí, bom, acho que vocês não precisam fazer isso, mas os adultos vão no mercado, vem aquela guardinha lá com aquele termômetro com uma pistolinha, coloca perto da sua cabeça, o povo meio sem noção dá risada achando que é foto. Aquele termômetro, ele mede justamente isso. Quanto de radiação você está emitindo? Todo mundo emite essa onda infravermelha. Qualquer corpo com uma temperatura acima de 0 Kelvin, ou de menos 273 graus Celsius. Ou seja, qualquer um emite. Os corpos mais quentes emitem mais. Então aquele termômetro ele mede isso. Quanto de radiação está chegando. Se está chegando mais, é porque está mais quente. Menos está menos quente. E aí tem uma calibragem lá, que agora não vem ao caso. Tá? Então o infravermelho é a onda associada ao calor. E como ela é uma onda eletromagnética, ela tem as mesmas características da luz. Ou seja, ela ocorre em meios materiais e no vácuo. Tá? Professor, como você sabe que a luz passa no vácuo? Bom, você pode pegar um jarro existente, tirar o ar lá de dentro e você vê que você consegue enxergar do outro lado do jarro de vidro. Por quê? Porque a luz atravessou pelo jarro que estava no vácuo, que era vácuo dentro. Então, beleza. Uma outra possibilidade é você sacar que a luz do Sol chega na Terra. Por que a luz do Sol chega na Terra? Bom, porque ela viaja por uma distância, né, que é basicamente vácuo, não tem atmosfera, não tem nada, e ela chega aqui. Então, são essas as três transformações, tá? Um geralzão. E onde que entra o efeito estufa? Bom, o efeito estufa vai entrar aqui no meu exemplo, que agora que eu vou colocar na tela para vocês. Tá? Quem por algum motivo estiver vendo no celular, gente, eu recomendo que aumente o brilho para dar a diferença das cores, tá? Senão vai ficar meio confuso aí. Bom, deixa eu só ajeitar aqui ele antes de soltar aí para vocês. Vou colocar o termômetro em Celsius, beleza. Então, ó. Deixa eu só cortar essa bordinha. Bom, vamos falar do efeito estufa, então. O efeito estufa é um efeito que acontece naturalmente na natureza. Naturalmente na natureza é bom, né? Acontece naturalmente e é benéfico pra gente. Mas, professor, todo mundo reclama. A galera reclama do excesso, tá? Então, o que vocês têm aqui? Vocês têm um termômetro, marcando aqui, para quem não está enxergando, 13 graus Celsius, mais ou menos. 14, está aumentando um pouquinho. Você tem essas bolinhas vermelhas, é a radiação que a Terra está emitindo. Por quê? Porque a Terra tem uma temperatura, o solo da Terra. A Terra está aquecida, então ela emite essa radiação para cima.
Tá? Aqui tá pouca radiação vindo do céu, que é essa amarelinha, que seria a luz visível, porque tá meio de noite aqui. Então é o que está refletindo na Lua, alguma coisa, pouca coisa chegando na Terra. Do lado escuro, né? Oi. Eu tenho uma dúvida. Pergunte. 1 mais 2 é quanto? 1 mais 2? É 3, né, jovem? Vamos. Que eu saiba, 3. Por quê? Peraí que agora que apareceu um monte de coisa aqui. É 3, não é não? Olha o povo doido ali. E aí, jovens, beleza? Tá uma campanha, né, do povo ligar as câmeras aí nos colégios, e aqui, do jeito também. Mas a pergunta era de zoeira só? Eu não entendi. Eu fiquei boiando aqui agora. Ah, então tá bom, jovem. Eu falei, ué, será que ela vai tirar uma com a minha cara? Mas é bom, jovens, é bom. Vocês não têm noção como que ajuda vocês estarem com a cara na câmera aí. Eu sei que todo mundo não rola, porque tem gente que acabou de acordar ou tá dormindo. Mas ajuda, hein? Nossa senhora. Pra gente ficar bem melhor. Apesar que fica essa foto escrota minha aí, mas tem a minha cabeçona redonda aqui na coisa. Mas vamos continuar, que falta 9 minutos. No meu exemplo maravilhoso aqui, no meu simulador, que não é meu, eu peguei da internet, eu tenho bolinhas vermelhas representando a energia que sai da Terra, certo? A radiação que a Terra emite para fora. E a amarela vindo do Sol. Professor, mas a Terra emite radiação? Sim, jovem. Como que você... Para pensar um pouco. O lugar mais alto da Terra, um dos lugares mais altos, é o Monte Everest. No Monte Everest, lá em cima é neve, mas lá em cima é mais perto do Sol. Por quê? Não é? Então, quanto mais alto, menos perto de toda a superfície do chão você tá. Então você recebe menos calor. E aí você fica meio, sabe? Meio sem receber esse aquecimento. Aqui é uma situação normal, padrão. Bolinhas vermelhas, radiação da Terra saindo e bolinhas amarelas chegando. Vocês podem perceber aqui, dentro do que o zoom permitir na nossa transmissão, que algumas bolinhas que estão subindo, do nada elas batem e voltam. Elas estão subindo, elas batem e vêm para baixo. Por que isso acontece? Tá? Sabe, professor, porque tem coisas na atmosfera. Exatamente. Eu vou adicionar nuvens. Preste atenção, aqui está 15 graus. Eu vou colocar nuvens. Vou colocar 3 nuvens, 4 nuvens. Não, 3 nuvens só, que é o máximo que dá para pôr. Vocês percebem que a radiação fica mais presa nas nuvens agora, né? Porque está nublado aqui, se fosse um dia ensolarado. Só que em contrapartida, a radiação do Sol também bate na nuvem e volta. Então ela impede que essa energia chegue no solo da Terra. Isso faz com que dê uma resfriada. Por incrível que pareça, uma quantidade maior de nuvem vai resfriar, porque ela vai impedir que a energia entre lá do fora do Sol para a Terra. Agora, o que acontece quando eu vou estudar a composição da atmosfera? Quando a gente vai olhar a composição da atmosfera, olha só que interessante. Pelo menos eu acho interessante. Espero que vocês achem também. Deixa eu só ajeitar aqui porque está meio cortadinho. Aí pronto. Isso aqui é uma máquina imaginária. Tem uma coisa real associada a isso, tá? Tem uma coisa real associada a essa fita aí. Gente, eu tô vendo que vocês estão mandando mensagem, eu já olho, tá? Porque se eu olhar agora eu vou perder todo o raciocínio. Eu já olho lá o que vocês estão mandando, tá bom? Então aqui eu tenho um emissor de radiação. Eu vou emitir primeiro o amarelinho, a luz do Sol. Olha só que bonito. Estou emitindo uma luz do Sol numa molécula de metano, que é o que tem na decomposição das coisas, no peido da vaca, todas essas coisas aí tem metano. Não acontece nada. Beleza. Vou colocar dióxido de carbono, CO2, o vilão. Não acontece nada. A luz visível passa com uma beleza, olha só. A água, não acontece nada. O nitrogênio, não acontece nada. O oxigênio, não acontece nada. Então, beleza. A luz vai chegar do Sol do mesmo jeito. Agora, e quando eu estou pensando na radiação que está saindo da Terra para fora? O infravermelho emitido pela Terra, quando passa pelo oxigênio, não interage com ele. Ou seja, o oxigênio não interfere na radiação que vai sair. O nitrogênio também não. E o nitrogênio é 70% da atmosfera da Terra. Então, ótimo. Tá? A água, a molécula de água, aí, ela já dá uma chacoalhadinha, fica e já dá uma expulsada em alguns. Ou seja, a água interage com
um pouco, né, o vapor de água com a radiação infravermelha. Ah, professor, então a gente não pode ter vapor de água na atmosfera. A gente morre. Esse é uma aqui que a gente não consegue mexer, e nem deve mexer, a concentração de água da atmosfera. Olha o que acontece com o dióxido de carbono. Ele também interage com essa radiação e joga essa radiação de volta. Então ele serve como um pequeno espelhinho, que às vezes deixa a luz passar e às vezes reflete de volta. E por fim, o tal do metano. O metano é loucão, o metano toda hora está cuspindo o mundo de volta. Então ele também serve como um espelhinho, jogando de volta essa radiação para a Terra. Para toda essa combinação, sozinho não tem problema. Mas quando a gente pensa na atmosfera, a gente pensa em algo mais ou menos assim. Deixa eu cortar aqui de novo, para ficar melhorzinho para vocês verem. Temos o nosso termômetro, bonitão, tá? Eu vou pensar que esses gases que refletem a radiação que o Sol emite de volta, tá? Deixa eu diminuir um pouco a velocidade, tá no rápido aqui, não sei, não vou conseguir ver nada, tá? Tá menos de 9 graus aqui, não tem nada. É como se não tivesse atmosfera. O que acontece se eu começar a aumentar a quantidade desses gases? Aqui eu vou usar a placa de vidro. Então tem um planetão, eu taco uma placa de vidro em volta dele, ó. Essa placa de vidro vai fazer o papel da camada da atmosfera, de uma camada de gases. Normalmente, a Terra teria, por exemplo, uma camada de vidro dessa, ou uma décima mais fininha. Uma aqui tá bom. Só que desde a Revolução Industrial, o que acontece? Nós jogamos dióxido de carbono na atmosfera. Nós jogamos carbono na atmosfera. Por quê? Porque a gente pegou petróleo, que é um bando de bicho morto, planta morta, carbono, basicamente. Se for numa árvore e for comer uma árvore, por algum motivo, você vai comer carbono. Basicamente é isso que você vai comer. Tá? Tronco, folha, quase tudo é carbono. Nós somos basicamente só carbono. Tirando a água, a gente é carbono. Então, tem um monte de carbono lá enterrado. A gente desenterra, refina e joga no motor a combustão que queima isso e o carbono vai para a atmosfera. Então a gente aumentou a quantidade de carbono. Nós colocamos mais placas de vidro aqui no meu exemplo, tá? Ou seja, mais camadas de gás para refletir. Então isso aumenta a temperatura do planeta consideravelmente. É claro que existe um limite que vai aumentar. Tá? A gente está longe desse limite, para vocês terem noção. Mas quanto mais gases poluentes, maior o aumento da temperatura. Aí você fala assim, professor, mas aqui tem ar-condicionado na minha casa, tem ventilador? Jovem, não seja um boçal. Né? Quando a gente fala de planeta, a gente fala de uma coisa muito maior que as nossas casas. Quem tem planta em casa sabe que se a planta, por exemplo, não toma sol, se deixar ela 2 dias no sol, ela vai morrer. 3 dias no sol, dependendo da planta, ela vai morrer. Tá? Então, qualquer variação para os outros seres vivos, né, não precisa ser animais, os outros seres vivos, já é complicada. A situação que a gente está hoje é que a temperatura do oceano está aumentando 1, 2 graus a cada década, mais ou menos, e é um aumento absurdo, porque você destrói vida, você muda ciclos inteiros. Não é à toa que nos últimos 10 anos no Brasil começou a ter, com muita frequência, tornado, ciclone, essas coisas loucas aí, redemoinho, sei lá como chama esses negócios loucos aí. Tufão, isso quase não acontecia. Ah, mas a temperatura baixou. Sim, quando abaixa é muito frio. Mas, gente, nós estamos agora, acho que a gente já saiu, né, em setembro. Mas pega julho. Quantos dias de frio a gente teve? A gente não tem mais inverno. Tá? Então o ciclo da Terra está sendo alterado pela gente. Aí você fala assim, professor, mas tem gente que não acredita? Tem gente que não acredita. Tem gente também que fala que a Terra é plana, que vacina faz mal, e mais um monte de coisa aí que vocês já podem imaginar, né? Que eu poderia falar aqui. Não vou falar por questões óbvias. Então, gente, vocês vão pegar um mundo elétrico, provavelmente. Os filhos de vocês, com certeza, vão voar em vão voar em aviões elétricos. Vocês terão carros elétricos. Um dos motivos, além do custo, é para tentar diminuir a dependência do petróleo e parar de emitir tanto o dióxido de carbono na atmosfera. Ainda é emitido hoje por quê? Combustão do petróleo e usinas, porque a gente pensa só na hidrelétrica no Brasil, mas vários países, incluindo Estados Unidos e China, usam a rodo carvão. E é só jogar fumaça para cima. Tá? Então, esse tipo de equilíbrio é complicado, porque ao mesmo tempo a gente queima mata, a gente queima floresta, aqui no Brasil nem se fala então. Então, assim, é um assunto importante. Talvez não englobe só a física, mas é importante vocês terem contato com isso, tá? Para ter um pouco de noção do que acontece, do que pode acontecer. Beleza?
Jovens, vou deixar aberto para as perguntas aqui. Vou só tirar esse simulador que já está me incomodando aqui na tela. E eu vou ver o que vocês mandaram aqui, porque eu não vi até agora, tá bom? Quem não tiver dúvida, pessoal, volte sempre. Deixa eu dar uma olhada aqui. Tá, depois eu mando privado para vocês, pode ser, gente? Quem mandou aí? Para não atrapalhar o rolê de vocês aí, tá? Gente, boas aulas aí, boa semana. Vamos firme que já tá chegando o próximo feriado. E qualquer dúvida, gente, me procurem. Não se esqueçam que a atividade já está lá na plataforma do conteúdo passado, tá bom? Então, vou ficar aqui mais uns 2 minutinhos para tirar possíveis dúvidas. E falou, gente. Até mais.